Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, daremos continuidade à correção de questões sobre processos de formação de palavras. Vamos ao terceiro e último vídeo. Paramos na questão número 21. Temos uma frase aí bem reflexiva, né? Professor bem-aventurado é aquele que, além de ser um leitor voraz, é crítico, a ponto de corrigir-se constantemente sobre sua forma incomum de pensar o mundo. Marque a opção correta no que se refere ao processo de formação de algumas palavras da frase aí, tá bom? Primeiro, né, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra formada por, né, composição por justaposição. Eu pego a palavra bem mais a palavra aventurado e formo a palavra bem-aventurado. No processo, a palavra bem, que é um advérbio, ela mantém-se íntegra, sem sofrer nenhuma alteração. E a palavra aventurado, que é um adjetivo, ela mantém-se íntegra também, sem sofrer nenhuma transformação. Tá? Elas estão íntegras, então elas se justapõem, elas se colocam uma após a outra. Então, bem-aventurado é uma palavra formada por justaposição. Então, a letra A está errada. Estou à procura da opção correta, tá? Vamos à letra B. Constantemente. É fácil, né? Eu tenho radical mais o sufixo mente. Radical mais sufixo, né? É uma sufixação. Então, constantemente é uma palavra formada por sufixação. Então, não pode ser a letra B, tá? E me parece aqui a letra C, tá? Vamos à opção D. Incomum. Eu tenho radical comum e tenho o prefixo in. Então, a palavra incomum é formada por prefixação. Então, também não é a letra D. Então, sobrou-me a letra C. Tá? A palavra constantemente, ela é formada por sufixação. Certo? Então, está escrito aqui, composição por sufixação. Mas, constantemente, é uma derivação. Mas o enunciado, ele não indica que composição é um processo de formação de palavras. Ele indica, né, está no sentido de composição ser uma palavra formada por sufixação, também conhecida como derivação sufixal. É uma daquelas pegadinhas de concurso, tá? Então, aqui eu tenho uma sufixação. Muito fácil. Radical mais sufixo. Número 21. Letra C. Número 22. Nas palavras viandante, cinema e televisão, temos, respectivamente, um processo de via, palavra 1, andante, palavra 2, é igual à palavra 3, via andante. Então, eu tenho um processo de composição. Na junção das duas palavras, ocorre uma aglutinação, porque eu tenho a perda de um elemento, a vogal A. Elas se aglutinam. A palavra via mais andante se aglutinam. Então, viandante é uma composição por aglutinação. Cinema. Cinema é uma palavra que surgiu a partir de uma redução, de uma economia linguística. Tá? Cinema é formada a partir, né, da redução de cinematógrafo. Muitas vezes, no processo da oralidade, da fala, nós temos palavras reduzidas, tá? Como, por exemplo, fotografia, temos a palavra foto. Ao invés de falarmos, vou tirar uma fotografia, na oralidade fica mais rápido, mais dinâmico falarmos, vou tirar uma foto. Outro exemplo de redução é a palavra motocicleta.
né, em que todos ou quase todos falam moto. Então, a segunda palavra, eu tenho aqui uma redução. Cinema, formada a partir de cinematógrafo. E, por último, televisão, eu tenho um hibridismo, né? Eu tenho o primeiro elemento, tele, e o segundo elemento, visão. O primeiro elemento, tele, ele é grego, e o segundo é latino, tá? Latim mais grego, eu tenho ali uma palavra formada por elementos de línguas diferentes. Então, eu tenho um hibridismo, tá? Então, viandante, composição por aglutinação, cinema, redução e televisão, hibridismo. Número 22 será aqui a letra A. Vamos a número 23. Todos os vocábulos são cognatos na seguinte opção. Palavras cognatas são palavras que vêm de uma mesma origem, que têm uma mesma raiz de significado. Então, as palavras cognatas, elas se prendem, né, quanto ao significado, quanto ao seu valor semântico. Então, vamos lá, vamos procurar a opção em que as palavras se prendem quanto ao valor semântico, né? Então, são palavras cognatas porque elas provêm de uma mesma palavra, tá? Lá na sua origem, lá na sua raiz. Observando com calma, eu tenho aqui, ó, na número 22, a letra B. Amargos, né? Que tem uma relação com amargura e com amaríssimo, que é um adjetivo em grau elevado, em grau superlativo. Muito amargo significa amaríssimo, é o grau superlativo absoluto sintético. Então, amargos, amargura e amaríssimo, que é muito amargo. Então, as três palavras da opção B são cognatas. Número 23, letra B. Nas demais opções, eu sempre tenho uma palavra que destoa, né, da opção de ser cognata. Na letra A, velhice, envelhecer e envelhecer, né, não serve, porque envelhecer não tem nada a ver com envelhecimento. Envelhecer é tornar-se vil, tornar-se mal, cruel. Na letra C, eu tenho silente, silenciável, e destoando eu tenho selênico, né? Que é referente ao selênio, que é um elemento químico. Na letra D, eu tenho cítricos, acidez e cítara, né? Cítara é um instrumento musical semelhante à lira, também destoa. E na letra E, eu tenho atividades, ação, e destoando eu tenho ágil, né, que é uma cobrança excessiva, abusiva, tá? Fora da legalidade. Então, vamos lá. Número 23, a opção em que todas as palavras são cognatas, letra B. Número 24. Bom, em qual opção há um caso típico de palavra formada por composição? Bom, o número 24 está bem fácil, né? É logo aqui na letra A. É uma palavra composta. Eu tenho duas palavras se unindo para formar uma nova palavra. Água mais ardente, eu tenho aguardente. E é uma composição por aglutinação, porque ocorre a perda de um elemento, cai uma vogal A. Então, as palavras água mais ardente, elas se aglutinam. Número 24, a composição está na letra A. Aguardente é uma palavra composta por aglutinação. Número 25, observe as palavras destacadas. Vamos lá, então. O comandante dos policiais da rodovia Presidente Dutra reuniu-os para esclarecer alguns procedimentos que deveriam cumprir logo que começasse a escurecer. Vamos lá. Em relação ao processo de formação de palavras,
assinale a afirmação correta. Então, observaremos, né, questão por questão até acharmos a correta. Letra A, todas são formadas por parassíntese? Não. Apenas a palavra esclarecer é formada por parassíntese, tá? Que é o radical, CALR, sufixo ECER e prefixo ES aqui, tá? Prefixo e sufixo foram inseridos simultaneamente ao radical. Se eu cortar aqui o prefixo, eu vou perceber que não existe a palavra clarecer, o que me leva a concluir que prefixo e sufixo entraram simultaneamente na formação da palavra. Então, a parassíntese ocorre apenas na opção, ou melhor, apenas na palavra 2, tá? Na segunda palavra, em destaque. Então, né? Letra B. Todas são formadas por derivação sufixal? Bom, se eu já sei que esclarecer é formada por parassíntese, já invalida a letra B, tá? Por derivação sufixal, eu tenho apenas a última palavra, tá? Que eu tenho aqui o radical, tá? E tenho aqui o sufixo ECER. Radical mais sufixo, derivação sufixal. Parece muito parassíntese, né? Mas não é. Porque é S aqui, ele não é prefixo. Ele faz parte do radical. Então, radical mais sufixo, derivação sufixal. Então, a letra B também não está correta. Vamos agora à letra C, tá? Rodovia é formada por aglutinação e esclarecer por parassíntese. Vamos à palavra rodovia. Rodo mais via, rodovia. Então, aqui eu tenho um processo de composição. É uma aglutinação, né? Porque ocorre uma transformação fonética, né, e gráfica na primeira palavra. Roda mais via, rodovia. Houve uma transformação, é uma pequena transformação. Se ocorre alguma transformação em alguma das palavras envolvidas no processo de composição, eu tenho aí uma aglutinação. Então, rodovia é formada por aglutinação, certo? E esclarecer, como nós vimos, é formada por parassíntese. A opção correta é letra C. A opção D está incorreta, né? Porque esclarecer é parassíntese e escurecer é derivação sufixal. A D também está errada. Número 25, portanto, letra C. Vamos, então, à questão 26. Observe o texto abaixo. O despertar no campo me deixou renovado. O canto dos pássaros despertou em mim a sensação de liberdade. Mas, infelizmente, tenho que voltar à realidade. Amanhã é segunda-feira e a vida retoma seu ritmo normal. Assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta. Então, vamos atrás da errada, tá? No que se refere ao processo de formação de palavras. Vamos lá, vamos analisar uma por uma, até achar a opção. As palavras liberdade e realidade possuem sufixos? Correto. Né? Tem o sufixo dade e o sufixo dade aqui, ó. São dois sufixos. Correto, mas eu estou atrás da incorreta. Vamos agora a 2. Segunda-feira é uma palavra formada pelo processo de composição por justaposição? Correto. Segunda, numeral, mais feira, substantivo, duas palavras se juntando para formar uma terceira palavra. É uma palavra composta por justaposição. Elas não se aglutinam, elas são justapostas, tá? Uma após a outra, correto? Também não serve porque eu quero a opção errada. Letra C. A palavra infelizmente é formada pelo processo de derivação parasintética? Bom, vamos lá, eu tenho radical feliz, tenho o sufixo mente e tenho o prefixo
in. Radical mais sufixo mais prefixo, né? Mas eu não tenho aqui uma derivação parasintética, porque percebo que eu não preciso simultaneamente de prefixo e sufixo. Eu posso primeiro formar felizmente para depois formar infelizmente. Ou, de repente, formar infeliz e depois formar infelizmente. Então, o que eu tenho aí são derivações sucessivas. Eu tenho aí uma derivação prefixal e sufixal. A derivação parasintética, ela precisa de acontecer com a inserção simultânea de prefixo e sufixo. Então, a opção incorreta é a letra C. Infelizmente, não é uma derivação parasintética. Infelizmente, é uma palavra formada por derivações sucessivas. Derivação prefixal mais sufixal. Número 26, letra C. Tá? E a letra D está correta, né? Despertar é um exemplo de derivação imprópria, porque é um verbo no infinitivo antecedido por um artigo, transformando o verbo no infinitivo num substantivo pelo processo de derivação imprópria, tá bom? E canto é uma palavra formada pelo processo de derivação regressiva. Cantar, verbo no infinitivo, regredindo ali, né, formando uma derivação regressiva, né, o substantivo abstrato, canto, o canto, tá bom? Então, número 26, a opção incorreta é somente a letra C. Número 27. Nas horas mortas da noite, como é doce o meditar, quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar. O meditar. Acabamos de falar agora. Verbo no infinitivo, antecedido por um artigo masculino. Eu tenho aqui o processo de derivação imprópria. Um verbo se transformando em um substantivo pela anteposição do artigo masculino o. Então, vamos lá. O mesmo processo de formação de palavras em destaque no texto ocorre em qual opção? Eu vou procurar a opção, tá, em que uma classe de palavra esteja antecedida por um artigo masculino, transformando a classe de palavra em um substantivo. Vamos lá. Não é aqui a letra A, tá bom? Porque isso aqui é uma preposição, não é um artigo, muito menos masculino, então não serve. Vamos à letra B. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus, ó, eu tenho aqui um adjetivo, no plural, antecedido por um artigo masculino. Então, o adjetivo transforma-se em substantivo pelo processo de derivação imprópria. A derivação imprópria, ela ocorre na letra B. O que é uma derivação imprópria? É uma classe de palavra, né, que se transforma em substantivo pela anteposição do artigo masculino, o, os, ou artigo masculino indefinido, né? O artigo indefinido, um ou uns. Isso ocorre na letra B. Então, a número 27, letra B. Na letra C, eu tenho aqui uma preposição, né? E na letra D também uma preposição. Número 28. Assinale a alternativa em que todas as palavras destacadas são formadas pelo mesmo processo. Então, da letra A à letra D, eu tenho sempre duas palavras em negrito. Eu vou procurar a opção em que as duas sejam formadas pelo mesmo processo. Vamos lá. Embora, em boa hora, composição por aglutinação. Luta, derivação regressiva. Então, a letra A não pode. Tá? Letra B, incrível. Eu tenho aqui, ó, um
processo de derivação prefixal e sufixal, tá? E aqui eu tenho uma derivação apenas pelo processo de derivação sufixal. Então, não serve. Na letra C, nos quadros de Dalí residem o ilogismo e o enigmático, tá? Aqui, ó, eu tenho uma derivação prefixal e uma derivação sufixal, tá? E aqui eu tenho uma derivação somente sufixal. Também não serve. Sobrou-me a opção D, que é bem claro, bem fácil. O seguinte, eu tenho radical e após o radical eu tenho sufixos formadores de adjetivos. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Osas, radical, mais o sufixo osas, mais aqui em prendadas o sufixo, né, dadas, tá bom? Não, hadas aqui, ó. Então, eu tenho radical mais sufixo. Na letra D, eu tenho duas derivações sufixais, ou seja, dois processos idênticos de formação de palavras, né? Então, a opção a se marcar na número 28 é a letra D. Número 29. Assinale a alternativa que apresenta o correto significado da palavra, considerando, né, o prefixo, considerando-se o prefixo destacado. Vamos lá, então. Vamos ver o correto significado. Inframencionado é mencionado abaixo, tá? Infra, abaixo. Então, não está correto. Anteclássico não é contrário ao clássico. Ante é anterior ao clássico, tá? Seria anticlássico, né? Contrário ao clássico, mas não é o caso. É anteclássico, é anterior ao clássico. Está errado. Introspectivo. Introspectivo, intro é para dentro, voltado para dentro, tá? Introspectivo é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa fechada, tímida, voltada para dentro. Está errado também. Então, sobrou, pessoal, aqui a letra D, ó, tá? Que é postergar, que é deixar para depois, né? Para posteriormente, para realizar posteriormente. Postergar significa deixar para depois, tá? Vamos ver, então. Então, a opção correta está na letra D. Percebemos que prefixos e sufixos apresentam pequenos significados que, acoplados ao radical, né, vão ganhar ali novos significados e atribuir significados também ao radical, alterando um pouco o significado do radical. Um pouco. Vamos agora à última questão, tá? Questão 30. Vamos lá. E todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada de longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada. Tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. É o trecho do famoso romance O Cortiço, né? Do naturalista Luiz Azevedo. Vamos lá. Vamos aos processos de formação das palavras destacadas, tá? Retintim é uma palavra que pretende imitar um efeito acústico. É uma onomatopeia, tá bom? Então, a primeira palavra é uma onomatopeia. A segunda palavra, o martelar, verbo no infinitivo, antecedido por um artigo. Tenho aí um caso de derivação imprópria. Então, onomatopeia e derivação imprópria. E alarmada, eu tenho aqui o radical,
da letra A até a letra M, e o sufixo ada, tá bom? Tenho aqui uma sufixação. Então, onomatopeia, derivação imprópria e sufixação. Vamos procurar aqui. Letra A, ó, onomatopeia, retintim, derivação imprópria, o martelar, e sufixação ou derivação sufixal, alarmada, radical mais sufixo. A número 30, a opção a se marcar, letra A. Terminamos, então, as questões, as 30 questões sobre processos de formação de palavras. Matéria muito importante que cai sempre em concursos.